Olá, eu sou Linara Ojeda, sou jornalista e pesquisadora do programa de pós-graduação em jornalismo aqui da UFSC. Fui convidada pelo professor Jorge Win para falar um pouquinho sobre a metodologia que eu empreguei na minha pesquisa de mestrado. Eu fiz mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, porque eu sou de lá, então a minha pesquisa já tinha esse recorte regional. Eu propus entender como se dá a abordagem sobre direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e povos indígenas no jornal online mais acessado do estado, o Campo Grande News. Como eu queria ter uma noção mais ampla de direitos humanos, mas também não dava para falar de forma muito aberta, né? Optou-se por escolher 3 subtemas que eram compostos por populações que figuram entre as populações mais violadas, segundo dados oficiais, né, de direitos humanos. Então, por isso, a escolha de mulheres, crianças, adolescentes e povos indígenas. Para tentar entender como é essa abordagem de direitos humanos, entre todas as possibilidades de metodologias que vocês estão aí vendo que existem, né? Nós achamos que a análise do discurso poderia ser a mais interessante, a de linha francesa. Eu falo nós, né? No caso, é um trabalho sempre conjunto e articulado e conversado, dialogado com o orientador, a minha orientadora de mestrado e eu, a gente pensou que a análise do discurso nos traria algumas respostas, justamente porque a intenção era entender em que contexto cultural, quais valores locais estão presentes nessa cobertura jornalística, quais valores da sociedade sumatogrossense são reforçados no texto jornalístico, valores conservadores, valores progressistas, valores violadores, estigmatizantes, enfim, preconceituosos. Essa era a intenção. E como a análise do discurso francesa, ela nos dá essa possibilidade de entender o sentido que aquele texto produz, entender os valores que ele carrega, né, os sentidos que ele carrega, e também a tentar entender qual contexto cultural, social e histórico aquele texto foi construído, a gente entendeu que seria a metodologia mais interessante a ser empregada. O importante é entender que, mesmo sendo uma metodologia da linguística, eu era uma pesquisadora da área da comunicação que tem uma pesquisa que pretende dar contribuição para essa área, que é a comunicação. Então, o tempo todo eu me forcei e fiz o exercício de lembrar sempre e ter consciência do meu lugar de fala. Eu sou uma pesquisadora da comunicação. Então, todo o protocolo e toda a análise ela foi feita como uma jornalista, como uma pesquisadora do jornalismo enxerga, não como alguém da linguística. Então, em primeiro lugar, os autores que me cercaram para me ajudarem a entender essas questões são autores da linguística, mas que olham para a comunicação, que olham para as mídias. Principalmente esses dois aqui, que é o Patrick Charradot e o Dominique Manguenot. São 2 autores que estudam mídia, principalmente o Charradot, que eu trabalhei. Tem esse livro que é um clássico, muito usado. E também sempre autores que olham para o jornalismo, que analisam o jornalismo. E isso me ajudou a ficar mais segura na minha análise, né, como pesquisadora. Um outro aspecto importante foi que, ao estabelecer meu protocolo de análise, eu priorizei entender e usar categorias que me deem resposta como jornalista. O que é importante para mim como jornalista? Respostas que eu identifique como jornalista, como pesquisadora de jornalismo, e que são importantes para entender um texto jornalístico. Então, vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Para eu fazer a minha análise, um primeiro ponto foi fazer a coleta. Então, eu fiquei um ano inteiro coletando as matérias que saíram sobre essas 3 populações, né, esses 3 grupos. Foi o ano de 2016. Depois de fazer todo esse levantamento, foram mais de 1.500 matérias que tinham esse eixo mulher, criança, adolescente, povos indígenas e direitos humanos, violência, violação,
enfim, que tinham esse eixo de direitos humanos, né, na busca e na coleta. Eu fiz uma tabela com essas 1.500 matérias, um pouco mais de 1.500, e já pude fazer um diagnóstico, que era olhar para esse material, olhar para esse levantamento e ver o que ele me dizia, né, que são as inferências. Então eu fiz um diagnóstico que já me trazia algumas respostas, alguns elementos, e a partir desse diagnóstico eu tive condições de selecionar o meu corpus, que são as matérias que eu ia fazer a análise mais aprofundada. Dessas mais de 1.500 matérias eu consegui selecionar 8. Essas 8 matérias de alguma forma tinham relação entre os subgrupos, ou então falava sobre mulher indígena, sobre criança indígena, mulher, criança indígena, que era o cruzamento dos 3 subtemas, né? A intersecção de gênero, de etnia e de geração. E foi isso que esse critério que eu escolhi para fazer a análise. Quando eu fui fazer a análise das 8 matérias, o protocolo criado pedia para eu responder 4 categorias. E 4 categorias muito caras ao jornalismo, que são técnicas argumentativas, itens lexicais, heterogeneidade e silenciamento. As técnicas argumentativas, ou encadeamento, né, é como os parágrafos do texto jornalístico estavam organizados. O que vai no lead, o que vai no segundo parágrafo, o que vai no terceiro, o que fecha o texto. Entender como os parágrafos são construídos, porque a gente sabe, tecnicamente, a importância do posicionamento das frases num texto. Essa é uma categoria. A segunda categoria era itens lexicais, que são as palavras empregadas. Que palavra é escolhida? Se eu vou falar de população indígena, eu vou falar de invasão ou de ocupação de terra? Porque são 2 palavras que carregam significados muito diferentes. Então, os itens lexicais era para tentar entender isso. A heterogeneidade foi para tentar entender os discursos que atravessam o texto jornalístico. Quais fontes são usadas? Quem pode falar sobre violência? Quem pode falar sobre mulher vítima de violência? É só o delegado? É só a polícia? É escutado algum movimento social ou não? Né? Então, a heterogeneidade me deu a noção de quais discursos atravessam, né, aquele texto. E, por fim, o silenciamento, que tem um texto muito interessante até nesse livro aqui, sobre análise do discurso, em que a autora ela vai falar justamente isso, né? A Márcia Benetti, ela fala o que não é dito num texto jornalístico, muitas vezes é tão importante ou mais importante do que foi dito. Então, o que foi silenciado, o que deixou de ser dito, o que deixou de ser aprofundado, o que deixou de ser complexificado. Isso é muito importante, isso nos traz muitas possibilidades de interpretação. Então, eu usei essas 4 categorias, empreguei em todos os textos e elas me trouxeram respostas fantásticas que eu pude depois fazer várias reflexões sobre a cobertura do ciberjornal sul-mato-grossense que eu analisei. Para mim, a análise do discurso ela foi muito interessante, muito legal, foi um processo muito rico, talvez mais gostoso de fazer na parte da pesquisa, que foi poder descobrir e ver pistas e entender como se dá essa abordagem e como os valores locais e culturais eles estão tão presentes e fixados no texto jornalístico. É isso.